Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor, com mais uma super análise do Duque Tricolor sobre o futuro, né, do Fluminense, né. Eu fiz esse vídeo aqui, esse aqui vai ser um vídeo único no canal, muito por conta de problemas de internet, mas também por conta de estrutura mesmo. O pensamento inicial era justamente montar justamente esse vídeo para mostrar as três partes do que eu acho, o que vai acontecer, do pensar no futuro, e de realmente falar sobre minhas preocupações, sobre o atual momento do Fluminense, sobre a questão do futuro do Fluminense, sobre o que eu acho que pode acontecer. Mas antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live pode ser todos os dias, 7 horas da noite, tá? Quando puder. Ainda quando não tiver somente essa instabilidade enorme que está afetando todo o meu bairro, a gente volta a fazer. Mas voltando a falar, bom, eu quero mostrar para vocês aqui, que é importante. Eu vou começar do menos problemático ao mais problemático, tá bom? O mais problemático é esse aqui, tá? A gente tem então o Flamengo, que ganhou o primeiro jogo de 1-0 na Copa do Brasil. E depois, mesmo com um vermelho desde o início do jogo, se manteve no 0-0 e o Flamengo passa para a final. E pega justamente o jogo entre o Atlético Mineiro, que ganhou o primeiro jogo de 2-1, e o segundo jogo que empatou por 1-1. Empatou até o finalzinho do jogo, tá? Resultado final, teremos a partir então de Flamengo e Atlético Mineiro. Não sei como que vai ser a situação, não sei se vai ser jogo único. Me falaram que poderia ser jogo único, mas não sei como que vai ser a situação. Me falaram também que não vai ter justamente a questão do impedimento automático. Mas esse daí é um caso que é importante falar. E por que é importante falar? Porque é simbólico de falar. Porque é justamente a parte que eu estou fazendo o contrário, estou sendo favorável ao Atlético Mineiro nesse caso. Você vai entender depois o que eu vou te explicar. Por quê? Porque eu não quero que o Flamengo ganhe. Tá? Eu sou torcedor do Fluminense, respeito todos os times, eu não tenho uma zoação. Meu canal não tem esse tipo de zoação, não tem esse tipo de teor dessa situação toda. Mas se é para um dos dois times ganhar, que ganhe o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, que está em nono lugar, claramente que é problemático, mas é por um lado. Agora, pelo lado somente técnico meu, eu preferia que o Flamengo ganhasse. Eu vou te explicar. O Flamengo está em quarto colocado. O Flamengo estando em quarto colocado, ele vai direto para a Libertadores. Tá? Ele indo direto para a Libertadores, ele ganhando uma Copa do Brasil, o quarto colocado não vira mais 4, fica G5. Isso é importante falar. Às vezes ele tem que torcer até contra a nossa vontade. Eu te falo, vai ter a minha vontade, vai ter a situação real de situação. E aí então você fica um G5 com 2 vagas na pré-Libertadores, ou seja, viram 6-7 para Libertadores. G7. Anota bem o que eu estou te falando. E aí temos a segunda parte, que é na Copa do Brasil. Tá? Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, não, na Libertadores. Que para quem não sabe, já está definido a final, mesmo no primeiro jogo. Primeiro jogo foi 3-0 River Plate, ou seja, River Plate já está eliminado. E o Botafogo e Penharol 5-0. O Penharol já está eliminado, então será a final constituída por Atlético Mineiro e Botafogo. Isso daí já está esclarecido sobre isso tudo. Qual que é a minha vontade como torcedor? Claramente que é contrário a torcer justamente na situação do Botafogo. Ou seja, eu não quero que o Botafogo ganhe porque ele é meu rival. Isso daí é a mesma coisa que eu estou falando sobre o Flamengo. Tá? Meu rival, não quero, ainda mais que eles têm 0 títulos, eles podem ganhar até 2 títulos esse ano,
tem toda essa questão surgindo. Então, isso acontece dessa maneira. Agora, o que eu tenho que falar? Se o Botafogo ganhar, a gente ganha duas situações. Primeiro, o Botafogo já está em primeiro colocado, tá? Ele não vai cair para quarto colocado no mínimo. Ou seja, ele vai abrir mais uma vaga. Então, se era um 4, se era 4, vai passar para 5. Se era 5, vai passar para 6. Ou seja, serão 6 classificados, ainda mais 2 ali na pré-Libertadores. E aí a gente olha também, mas antes disso, quer dizer, a gente olha também para a Sul-Americana, né? Porque mesmo que você não ache, a Sul-Americana também pode, né? Porque a Sul-Americana dá direito e vaga para onde? Para o Brasileirão, para a situação. O Cruzeiro, só para a gente ter uma ideia, o Cruzeiro está em 8º colocado, ou seja, se o Cruzeiro ganhar, vai ter que abrir mais uma vaga. Vai ter que abrir mais uma vaga, ou seja, só para a gente contar aqui, então, era 4, o Flamengo ganhou, vai para 5. O Botafogo ganhou, vai para 6. 6. Se o Cruzeiro ganha e o Cruzeiro não afetado por nada disso, vamos dizer isso, que aí ficaria as 2 vagas ali para a pré-Libertadores, uma teria que ficar com o Cruzeiro. Ou seja, ficaria um G9. G9 hoje. G9. Ou seja, temos que torcer para o Cruzeiro. O Cruzeiro já empatou em casa contra o Lanús por 1. Isso é problemático. Mas tudo pode acontecer e a gente tem que torcer muito para o Cruzeiro. Essa é a primeira parte. Já caí de novo, tá vendo? Antes de falar mais sobre o segundo tema, se inscreva no canal. Faça o roteiro para você que é coach, comente, compartilhe. Rede social na descrição do vídeo. Vitor dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre. Bom, aí surge justamente a questão. Se vier para o G7, G9, o Fluminense está apenas a 5 pontos do Atlético Mineiro. Numa situação normal, em que o Atlético Mineiro não consegue uma vitória, o Fluminense consegue, por exemplo, contra o Vitória, ele fica com 39/42, ou seja, a gente consegue se aproximar do Atlético Mineiro e vamos dizer que o Vasco também não ganha, fique no empate. Ou seja, nesse momento, a gente pode chegar insanamente a pensar numa Libertadores no ano que vem. Mesmo com isso tudo. Claramente numa fase pré-Libertadores, mas numa fase de pré-Libertadores. Que já é muito bom. Para quem não tinha Libertadores, para quem não podia jogar, poder jogar uma fase de pré-Libertadores é uma maravilha. Nisso tudo. Dito isso, temos que também pensar numa outra maneira. Que é justamente sobre todo mundo que está abaixo do Fluminense. Para quem não sabe, o Fluminense está a 4 pontos da zona de rebaixamento, que o primeiro colocado é o Corinthians, está aqui, ó. Só para mostrar aqui para vocês. O Corinthians está aqui, ó, com 32 e o Fluminense está com 36 pontos, tá? Isso é importante falar. Só para demonstrar aqui, ó. Corinthians 32, Fluminense 36, 4 pontos aqui, ainda mais entendendo que o Criciúma, o Grêmio, o Bragantino, o Juventude e o Vitória, se ganharem, o Fluminense não. Quer dizer, exceto o Vitória, se Grêmio, o Bragantino e o Juventude ganharem, o Fluminense cai de novo para perto da zona de rebaixamento. E bom, então a gente tem tudo isso daí que eu queria mostrar para vocês. Qual que são os nossos focos? Primeiro, torcer que vire G9. Como é que vire G9? Se Cruzeiro ganhar a Sul-Americana, se o Botafogo ganhar a Libertadores e se o Flamengo ganhar,
a Copa do Brasil. E aí eu faço uma pergunta para vocês, entendendo desse aspecto todo. Vocês apoiam a vitória do Flamengo? Vocês apoiam a vitória do Botafogo? E quem eu acredito, tá? Vendo as duas realidades. Na minha concepção, todas as realidades. Cruzeiro, eu acho que não vai ganhar. Isso que é triste. Eu acho que o Lanús, ele tem muita capacidade, empatou com o Cruzeiro. É um Cruzeiro que ainda tem Fernando Diniz, que demora muito para se adequar. E todos os times hoje conhecem o Fernando Diniz, conhecem como atacar o Fernando Diniz. Então eu acho muito difícil, mas se acontecer tá ótimo. Botafogo e Atlético Mineiro, muito Botafogo favorito. O Botafogo ele vai ter muito mais força, porque ele vai jogar na Argentina contra o Atlético Mineiro, que vai ser considerado persona não grata. A gente viu, por exemplo, como que é uma persona não grata contra o Boca Juniors. A gente viu como que a gente ganha. Então, imagina você estar lá contra o time, contra tudo aquilo que o argentino mais odeia. Ou seja, não vai ter a situação toda. Então, eu acredito que vai dar Botafogo. Pro caso do Flamengo, eu acredito que vai dar Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro hoje está tendo mais elenco do que o Flamengo. Mas é aquilo, né? Sempre tem a situação do Flamengo, né? Aí Atlético Mineiro. Que sempre, quando o Atlético Mineiro foi até melhor, o Flamengo ganhar. Então acreditar nessa mística. E por fim, no Campeonato Brasileiro, quem eu acredito que vai ser campeão vai ser o Palmeiras. Tá bom? Então é esse que é o nosso foco geral para que a gente foque o Fluminense. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o roteiro para você que é coach, comente e compartilhe. Redes sociais de questão de vídeo, YouTube 10, 12, 20 horas, Pix na tela e YouTube Live todos os dias, sexta-feira às 7 horas da noite. Saudações tricolores, até a próxima!